muito obrigado por esta oportunidade. Vou tentar ser breve, começar por dizer crise em boa hora. Nos faltou uma crise em 92, quando a Conferência do Rio coincidiu com o auge da contra-reforma neoliberal e era muito difícil empurrar para frente a agenda que foi tão bem apresentada aqui pela ministra Isabela. A Rio 92 aconteceu na contramão da história. A segunda Conferência do Rio vai acontecer num momento de crise e, portanto, num momento em que será difícil dizer que não devemos mudar de rumo. Ela vai ser, deste ponto de vista, muito importante. Duas palavras para ressituá-la. Primeiro, num contexto micro-histórico, bom, será a Rio, será o Estocolmo mais 40. Não vou me estender sobre isso, mas algumas palavras sobre o contexto macro-histórico. Tudo indica que uma obscura comissão estratigráfica internacional vai nos dizer ainda antes da reunião que a humanidade, sem sabê-lo, entrou numa nova era geológica com a Revolução Industrial, que foi o Antropoceno. Eu acho que isso é extremamente importante. Nossos historiadores estão acostumados a falar de antes de Cristo e depois do nascimento do Cristo. Do ponto de vista que nos interessa, deveríamos mudar isso e falar antes da entrada no Antropoceno e depois da entrada no Antropoceno, ou seja, uma era geológica onde a atividade humana adquire uma importância cada vez maior do ponto de vista do que está acontecendo com a nave espacial Terra. Ou seja, o Antropoceno coloca no centro do debate a nossa responsabilidade, o princípio de responsabilidade de Jonas, para falar rapidamente. E estamos diante de como sempre numa crise, diante de uma alternativa. Ou continuamos a nos comportar como aprendizes de feiticeiro. Alguns dos presentes devem se lembrar aqui do filme Fantasia, de Walt Disney, com aquele aprendiz de feiticeiro coitado que tenta lutar contra as inundações, ou aprendemos a funcionar como verdadeiros geonautas para retomar um neologismo proposto por Éric Orsena, que eu conheci como um alto funcionário do Ministério da Cooperação francesa, antes de ele descobrir a sua vocação de escritor, romancista, e é hoje uma figura importante na vida intelectual, mas que começou com este problema da cooperação técnica internacional. Então, geonautas ou aprendizes de feiticeiro. Esse é o desafio da segunda cúpula da Terra que vai se realizar no Rio. E eu acredito que dá para propor um roteiro para geonautas e não ficar simplesmente em ações dispersas que não podem surtir o efeito desejado. Agora, geonautas significa planejadores. Estou olhando o Márcio no outro canto da mesa. Eu acredito que o adjornamento, a atualização do planejamento deveria ser uma das conclusões essenciais da segunda cúpula do Rio. Temos que reaprender a planejar. Não vou entrar nos detalhes,
mas se queremos que os países entrem numa rota de desenvolvimento socialmente includente e ambientalmente sustentável, é preciso que eles voltem a planejar. Por isso, eu vou expor em poucas palavras a minha visão da Rio 2. Não sei até que ponto essa ideia tem condições de ser realizada. Se dependesse de mim, eu diria aos países membros e aos chefes do Estado presentes no Rio, rendezvous daqui 2 ou 3 anos, com planos nacionais de desenvolvimento na mesa. Planos nacionais de desenvolvimento que contêm, que discutem explicitamente a pegada ecológica e que discutem, ao mesmo tempo, explicitamente a questão da geração de oportunidades de trabalho decente. Esses dois conceitos, a pegada ecológica e o trabalho decente, devem ser recolocados no centro das metodologias de planejamento a longo prazo, que coloca um dever de casa para certos dentre presentes aqui, mas esse não é o elemento essencial. O elemento essencial é que nós devemos reafirmar a importância do planejamento e fazer com que as Nações Unidas aperfeiçoem as suas ferramentas para a coordenação, a compatibilização e a geração desses planos nacionais e a geração de sinergias positivas entre eles. Agora, que instrumentos a nível das Nações Unidas? Primeiro, um fundo de desenvolvimento includente e sustentável. Vamos ser sérios. Para que as coisas aconteçam, elas têm que ser financiadas. No começo dos debates sobre o desenvolvimento nas Nações Unidas, eu sou um dinossauro que começou há muitos anos atrás a discutir essas coisas. Falou-se como de uma coisa quase evidente que os países mais ricos deveriam destinar 1% do seu PIB para financiar o desenvolvimento dos países menos ricos ou mais pobres. Estamos longe desse 1% e alguns dos países mais ricos estão bem mais longe do que outros países menos ricos. Portanto, voltar a 1% é primeiro ponto. 2, podemos usar outros meios de financiamento internacional que tenham também outras funções. Eu vou mencionar pelo menos 2 coisas que estão na mesa. A taxa Tobin sobre as operações financeiras e o que deveríamos colocar com grande força no Rio, na mesa, um imposto sobre o carbono. Se queremos empurrar estratégias de baixo carbono, nada mais natural que criemos um imposto sobre o carbono. A essas 3 fontes de financiamento, eu pessoalmente acrescentaria mais 2. Pedágios sobre oceanos e ares, que são um bem comum da humanidade. Cada avião que atravessa os ares paga uma pequena percentagem da passagem de avião como uma taxa, um pedágio sobre os ares. O mesmo acontece com os navios. Depois podemos sofisticar a proposta e isentar dessa proposta os navios dos países mais pobres e por aí vai. Mas o princípio fica. Quem utiliza o patrimônio comum da humanidade paga por essa utilização. Bom, portanto, uma das propostas é colocar nos eixos um verdadeiro e grande fundo de desenvolvimento includente e sustentável com as 5 fontes que eu mencionei. Outra proposta,
redefinir a geografia das cooperações técnicas e científicas e técnicas a partir da geografia dos biomas. O trópico úmido conversa com o trópico úmido, o semiárido conversa com o semiárido e assim por diante. Porque é aí que temos grandes possibilidades de efeitos positivos oriundos da cooperação. A floresta tropical da Amazônia com a floresta tropical da Indonésia, etc., etc. Portanto, a geografia de cooperação passa a ser uma geografia por biomas. E os órgãos das Nações Unidas existentes se reorganizam para isso, porque estamos organizados por proximidade geográfica. Temos a CEPAL, temos a ECAFé, temos a Comissão Econômica da África, mas nada impede que essas organizações definidas geograficamente comecem a cooperar para criar programas de cooperação técnica e científica por biomas. Bom, se tivermos um fundo das Nações Unidas, uma cooperação técnica e científica por biomas, e planos nacionais colocados na mesa para serem depois articulados entre si, eu acredito que poderíamos dar um passo decisivo para uma nova fase de desenvolvimento includente e sustentável. E a Rio 2 seria um ponto de partida para esse caminho, para esse roteiro. Eu acredito que se deve dar 2 a 3 anos, pelo menos, para que os países membros coloquem na mesa os seus planos nacionais para que a gente depois comece a articular o trabalho, primeiro a nível provavelmente das instituições regionais da ONU, ou seja, a CEPAL organiza uma conferência para articular entre si os programas dos países amazônicos. Utilizamos as organizações que existem, fazemos a ponte, provavelmente com a Índia. Não é que ela tenha uma grande floresta tropical, mas ela tem uma grande competência científica e tecnológica. E eu acredito que o Brasil e a Índia são as duas locomotivas potenciais de uma cooperação sul-sul extremamente importantes. Aproveito para dizer que estou esperando para ler um dia no jornal que o Brasil instituiu 100 bolsas ano para brasileiros que vão estudar na Índia e que a Índia instituiu 100 bolsas ano para indianos que vão estudar no Brasil. Como eu sou o produto de uma universidade brasileira e depois de uma universidade indiana, estou em condições para dizer que é um bom aprendizado e que deveríamos fazer com mais força. Enquanto não houver brasileiros que conhecem a Índia e indianos que conhecem o Brasil, continuaremos a explorar o capital acumulado durante a época colonial, quando as caravelas portuguesas para ir à Índia aportavam primeiro no Brasil, depois iam ao sul da África, de lá para a Índia, e ao voltar refaziam o mesmo caminho. Disso resultaram muitas coisas. O coco da Bahia é indiano. Uma boa parte do gado brasileiro é de origem indiana, e assim por diante. Mas não vamos ficar unicamente nesse capital acumulado ao longo da época colonial. Vamos trabalhar diretamente, aproveitando o fato que tanto o Brasil como a Índia têm hoje um dispositivo científico de classe internacional. E a articulação entre os dois pegaria facilmente na rede os países africanos,
outros países da Ásia e outros países da América Latina. Portanto, eu acredito que uma aproximação Brasil-Índia faz parte e é um elemento extremamente importante da estratégia que temos que construir para a partir da segunda cúpula de Rio de Janeiro. Bom, se voltamos a planejar e se se aprendemos a usar bem os novos conceitos como a pegada ecológica, oportunidades de trabalho decente, e se colocamos no centro do nosso debate uma nova fase da Revolução Verde, uma nova fase da Revolução Azul e, provavelmente, programas importantes de mutirão assistido para ir resolvendo os problemas da habitação, teremos feito, a partir da Rio 2012, um enorme passo para a frente. Portanto, eu diria, aqueles que dizem que, vamos dizer, que os problemas ambientais vão nos impedir de entrar numa nova fase de desenvolvimento socioeconômico, eu direi, ainda não. Temos que ficar sempre extremamente atentos ao problema dos limites da natureza. Lembro que tivemos esse debate em 92 e tivemos esse debate em 72. Pouco depois de 72 saiu o livro do Matthews, que se chamava Limits to Growth. São limites na medida em que não formos capazes de tratá-los, mas são limites que podem ser, vamos dizer, afastados através de uma atuação baseada em boa ciência e em boa organização social. Portanto, não nos deixemos ir a um pessimismo, a um catastrofismo. Ainda não chegamos lá. E os limites são limites que podem ser afastados se a atuação for bem planejada, utilizando todos os conceitos da ciência moderna de que dispomos. Eu não quero aparecer aqui como um portador de uma mensagem ufanista, ufanismo irrestrito. Não, temos uma enorme agenda urgentíssima em frente, mas uma coisa é dizer que temos uma agenda complicada, difícil, porém que está ao nosso alcance, e outra é sentar à beira da estrada e chorar. Por isso eu acho que o que vocês estão fazendo aqui no Conselhão e em outras instâncias do governo brasileiro permite augurar um sucesso da segunda cúpula de Rio bem maior do que a da primeira, que, como eu já disse, ficou um pouco na contramão da história. Vamos trabalhar para que desta vez não fiquemos nessa contramão. Muito obrigado.